Charles do Bronx ficou sem o cinturão no peso leve, mas apesar da vitória contra o dia seguinte, está com muita moral com o evento. Porém, o brasileiro está ainda meio bolado, Tanuri, com o que aconteceu com o corte de peso que ele teve lá naquela semana da luta. Por isso ele acabou perdendo o cinturão. E olha, ele soltou os cachorros para cima da comissão atlética. E, Léo, e olha, vem muita reclamação por aí, até porque o Charles do Bronx foi o primeiro campeão do UFC a perder o cinturão dessa forma. Olha só, mas antes de convidar o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Gente, se preparem. Desde que eu subi de categoria, nunca mais tive problema com a balança. Toda quinta-feira eu bato peso, é normal. Fico no peso. Bati o meu às 10 horas. Liguei para os meus pais, avisei que estava no peso, tranquilo. Dormi, acordei, desci felizão, brincando e 1 quilo acima na balança que eu tinha pesado. Fiz manopla, sauna, tudo que eu tinha que fazer. Todos tinham sido avisados que a balança deu problema. Fui o único que não, sendo que eu era o campeão dos leves, a cereja do bolo, não menosprezando os outros, pelo fato de ser a luta principal. Todos foram avisados, menos eu. Aí ficou essa guerra. Subi, fiz banheira, algo que eu não gosto de fazer, que só fazia nos penas, 40 minutos. Na minha visão, eu podia tirar uma perna. Podiam me cortar pela metade, que eu não ia bater o peso. A comissão atlética me roubou. Essa é a verdade. A realidade é que eles não têm como tirar o cinturão de mim e entregar para outra pessoa. Então, eles têm que fazer de outra forma, mexer com a minha cabeça. Só que, de verdade, isso foi um recado para a divisão e para o mundo inteiro. O que eu venho falando o tempo inteiro. É outro Charles, completamente diferente. Não importa o quanto eles tentem mexer com a minha cabeça, falar, não faz diferença nenhuma. É complicado, não gosto de ficar falando muito, senão vou falar o que eu não gosto de falar. Mas a comissão me roubou. Eles queriam que o campeão fosse da cidade deles, e não passou nem perto disso. Charles do Bronx simplesmente, olha... Mas é óbvio, né? O cara se sente prejudicado. Até porque foi um episódio horrível. Horrível. Tanto para fã dele, quanto, pior ainda, para o próprio. E outra coisa também que deve ser horrível para ele é porque depois desse caso, que, repito, nunca tinha acontecido na história do UFC, precisou acontecer isso para o UFC, né, cogitar mudar o seu sistema de balança na pesagem. Não usar aquela balança... Pô, arcaica, Léo. Arcaica. E para você ver que o negócio foi tão estranho que Joe Rogan e Daniel Cormier se colocaram, sim, do lado do Charles do Bronx, falando que, de fato, aconteceu algo não usual, não tradicional de toda sexta-feira, um dia antes do evento. Então, assim, por isso que o Charles do Bronx está, né, chorando o leite derramado. Porque se sentiu prejudicado. E quem é que vai falar que não? Eu não vou. Né? Foi estranho. Foi estranho. Mas é aquilo, né? Aconteceu e ele vai ter que lutar por esse cinturão novamente. Mas está aqui a reclamação. Fui roubado, Léo. Palavras fortes, porém, dá para ver que ele falou, sabe, desabafou. É isso que ele pensa mesmo. E a Comissão Atlética do Arizona, depois de alguns dias do ocorrido, né, do UFC 274, eles depois disseram que, né, não tinha nenhuma ilegalidade. Então, enfim, teve realmente problema, mas foi consertado e tudo mais. Enfim, o Charles e os outros que não bateram peso que estão reclamando à toa. Foi tudo muito estranho, porque pela forma como o Charles tem levado essa questão do corte de peso no peso leve, que para ele é muito melhor do que no peso pena, ele nunca sofreu, nunca teve problema com esse peso aqui, né, Tano? Ele teve lá atrás, enfim. Sim. Vai ter muito tempo. Então já estava levando bem isso aqui, ainda mais uma luta de disputa de cinturão, que você não tem a tolerância ali de 1 pound, né? Que são alguns gramas a mais. Cravado. Ali, né? São 200 gramas a mais, 300 gramas a mais, enfim. Não tem esse limite. Então ele tem que bater certinho ali no peso que está na categoria. E foi estranho, né? Porque todo mundo levou isso aí muito bem. E foi mais estranho ainda depois, quando ele soube que estava 1 pound acima, ele ter que fazer aquele processo de 1 hora ainda para cortar peso. E quando foi pesar de novo, não cortou nada.
né? No baixou, ficou igual, né? Então foi tudo muito estranho o que aconteceu. Então, vai saber quem que errou aí. Né? A Comissão Atlética já tirou o corpo fora. O Charles dizendo que estava no peso. Então, a gente não vai nem saber o que aconteceu realmente. O Charles está aí, né? Pode criar qualquer tipo de teoria sobre, né? Tentado favorecer o Justin Gage, porque ele está rolando em casa mesmo, literalmente, porque ele é de lá. Isso, é. Né? Ele é de lá, ali do estado do Arizona. E, enfim, ele pode vir com essa, né, essa prerrogativa que tentaram roubá-lo por conta, né, para poder ajudar o americano. Eu sinceramente não acho que chegue a esse ponto. Eu acho que também não entro nisso, não. Exato, também não. Né, o nível de comprometimento aqui é muito sério nessa questão e não seriam tão infantis o suficiente para poder cometer esse tipo de erro. Mas que tudo foi feito de uma forma muito estranha e ninguém sabe direito o que aconteceu, isso foi. E aí o Charles tem que estar pagando o preço disso. Né? Oficialmente, ele não bateu o peso, perdeu o cinturão e vai ter que arcar com isso aí até a próxima luta dele, que também vai valer cinturão. E é uma pena, né? Porque aí já seriam simplesmente, Léo, 2 defesas de cinturão, né? Pois é. Olha só, seria uma coisa bem próximo de ampliar o seu legado, você sabe qual é, em comparação ao Khabib no Nurmagomedov. Mas é isso, aconteceu. E aí, pessoal, vocês acham que Charles do Bronx está com razão de bater dessa forma na comissão? Ou vocês acham que, infelizmente, aconteceu um episódio lamentável, foi natural, não foi nada forçado? Deixa seu comentário aqui, aproveita, deixa a sua inscrição no canal, que nos ajuda bastante, seu like também. Obrigado.